Aquilo que Jesus quer que você e eu pratiquemos, andemos em novidade de vida. Eu queria convidar você, estenda as tuas mãos para cá, ore pela vida do seu pastor. Nós carecemos da unção e da graça do Espírito Santo. Amado Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela família da Fé Nova Vida. Obrigado pela família da Fé de Bangu, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado por tudo quanto o Senhor já nos comunicou através da sua palavra cantada, através das orações, através da adoração ao teu nome. Nós te louvamos, Senhor. Tu és bom, tu és grande, tu és santo, tu és a razão de estarmos aqui. E nós somos gratos ao Senhor pela nossa salvação. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos permitido ser, ó Deus, um instrumento da Tua graça nesta nação, aonde o Senhor tem nos conduzido. E nesta manhã, mais uma vez, nós vamos aprender com o Senhor o que é ser um discípulo, o que o discípulo precisa fazer a cada dia, e que nós possamos, ó Deus, internalizar aquilo que está no Teu coração para o nosso coração. Aquilo que o Senhor sonhou com esta casa, com esses irmãos amados, com cada um de nós, Pai. Nós assim oramos e dependentes do Espírito Santo estamos. E te pedimos, Espírito Santo, traga toda a mente cativa à revelação da Sua palavra. Que através da Sua palavra haja cura, haja transformação, haja, Senhor, o mover do Seu Espírito. Que a nuvem de glória, como nós cantamos aqui, possa pairar nesse ambiente. Nós queremos a Sua glória nessa casa. Nós queremos ser o agente vivo dessa glória, aonde o Senhor tem nos plantado. E assim nós oramos. E desde já, Senhor, te pedimos, Espírito Santo, fala com cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, nós estamos aí desde janeiro falando o que é ser um discípulo de Jesus, falando da coisa tão linda que Jesus nos comissionou a seguirmos Ele, a andarmos nos seus passos, a cumprir a missão que Jesus delegou a cada um de nós. E a gente tem aprendido sobre isso, né? O que a Bíblia diz sobre o discipulado, seu propósito, sua importância e relevância para a igreja de hoje, para a igreja em todos os tempos, em todas as eras. O discipulado foi e é o que faz a igreja ter, né, fundamentos, ter crescimento, ser uma igreja sólida, ser uma igreja saudável, né? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando do ambiente físico, eu estou falando de você, eu estou falando da sua vida, né? E foi através, né, do discipulado que você e eu estamos a cada dia crescendo, aprendendo com Jesus, né? E a gente está aprendendo aqui no discipulado que o discipulado ele não termina, né? Enquanto você e eu estamos aqui nessa terra, a gente está aprendendo com Jesus, aprendendo algo novo com a sua palavra, aprendendo com os irmãos, aprendendo com a igreja, aprendendo. E o discipulado é um processo. É um processo, ou seja, você nunca vai ficar pronto. Eu nunca vou ficar pronto. Eu tenho 30 anos de cristão, né? Mas eu estou sempre aprendendo com Jesus. Eu estou sempre sendo aparado, né? Quinta-feira, Renato disse que uma das funções de Jesus, né, como bom carpinteiro, é que ele fazia móveis, né? Imagine você que esse móvel é você, sou eu, né? E para que esse móvel que a gente tem, né? Hoje a gente não tem mais quase nada de madeira, né? Mas vamos olhar aqui para esse material aqui que está à minha esquerda, né? Com certeza esse cara que fez isso aqui é um marceneiro. Ele usou a lixadeira, né? Ele usou cola, ele usou o material em MDF ali para dar o acabamento.
e nada mais é do que a nossa vida. A gente está recebendo a cada dia de Deus, né, retoques. A gente está sendo lixado às vezes pelo Senhor, né, na escola do Espírito Santo. É a melhor escola, né? A gente tem avanço, né, para você aprender, ter conhecimento, ter revelação, mas a melhor escola é a gente aprender com o Espírito Santo. E de vez em quando o Espírito Santo dá uma lixada na gente, né? Bota a nossa vida, né, em equilíbrio com aquilo que está na verdade. E a verdade é a palavra de Deus, né? E o discipulado é um processo de ensino e aprendizado sobre a vida de Jesus, seu caráter, todas as atribuições que Cristo nos ensina no conceito e na prática. Você e eu temos aprendido que não adianta eu dizer que eu sou crente, né? Eu dizer que eu aceitei Jesus. Entre dizer e ser existe uma grande distância, né? Eu preciso revelar Jesus no meu dia a dia, com o meu comportamento, com as minhas ações, com a minha fala, com o meu comportamento dentro de casa com a minha esposa, com o meu comportamento com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus vizinhos, em tudo que eu estou fazendo, que você está fazendo, nós estamos glorificando o reino de Deus. Nós estamos revelando quem é Cristo através da nossa vida. Então, a melhor Bíblia que você e eu temos para revelar ao mundo é a nossa vida, é você, né, no seu dia a dia. Então, ser discípulo de Jesus é andar, pensar, agir, reagir, falar e viver como Ele viveu. A gente tem muita tela para conversar com você, mas eu acho que se você gravar essa frase, já vai ser aí 70% de tudo quanto a gente vai comunicar com você. Então você pode repetir comigo: ser discípulo de Jesus é andar, pensar, agir, reagir, falar e viver como Ele viveu. Pronto, é isso. E isso é uma vida. Na vida inteira que você e eu teremos, né, nessa caminhada. Hoje à noite a gente vai ter o culto da família, né, e eu quero convidar você a estar aqui com a gente, a trazer uma família, né? Você vai estar mostrando para essa família que não conhece Jesus, que talvez está aí quebrada, que Jesus está ajustando a sua família, que a sua família também não é perfeita, mas através de Jesus, Deus usará, né, seu filho, Vavá, e ele vai ministrar uma palavra em fé para a sua família, e com isso, você e eu estamos discipulando outros. Quando a gente hoje compartilha no Instagram, né, no Facebook da nossa página pessoal, e colocamos lá uma imagem, por exemplo, essa do pastor Vavá, ou uma frase como essa, né, a gente está comunicando e dizendo para os nossos seguidores que nós temos uma referência. A nossa referência é Jesus, o nosso alvo é Jesus, né? Antigamente, eu sou da geração que a gente saía nas ruas para dar folheto, né? Para dar panfleto, era um papelzinho, né, que dava para as pessoas, falava para as pessoas nas praças, a gente evangelizava, a gente fazia uma coisa chamada ar livre, né? Que era uma coisa na praça para comunicar. As pessoas iam para a praça. Hoje quase ninguém vai mais para a praça, né? Mas você tem, quem sabe aí, muitas pessoas na sua rede de comunicação, e você pode, né, dizer para ela que você é um discípulo de Jesus, que você está andando com Jesus, que você pensa como Jesus, que você age, reage, fala e vive como Ele está vivendo, e você quer, através da sua vida, comunicar e revelar Jesus para os seus seguidores. Então, isto está baseado em sua própria palavra, e a palavra de Deus, ela nos revela quem é Jesus. Em todo o Novo Testamento, a gente vê quem é Jesus. Bom,
E o ciclo do discipulado, você está vendo, né? Que ele é permanente. E a gente começou falando lá no início, né? Sobre o que é ser um discípulo, né? Aquele que morre para que Cristo viva. Você nasceu de novo. Você nasceu no Espírito. O Espírito de Deus habita dentro de você. O próprio Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, né? Então, Ele fez com que você e eu crucificássemos a nossa velha natureza, as obras da carne, tudo que nós praticávamos no passado, antes de sermos salvos, antes de nos arrependermos, antes de receber Jesus como Senhor e Salvador, a gente seguia o rumo da nossa própria vida, a gente caminhava segundo o que dava no nosso pensamento. Mas hoje você, cada passo que você dá, cada atitude que você tem, você se preocupa com Jesus, porque você é Jesus para as pessoas que estão próximas de você. Então, em tudo de você, em tudo que comunica você, você está revelando Jesus. E para que isso aconteça, né, o velho Marcos morreu, para que possa agora viver um novo Marcos em novidade de vida, né, para viver aquilo que Jesus almeja e deseja. E aí a gente falou sobre o conhecimento de Jesus, que é um conhecimento constante. Você só vai conhecer Jesus se você andar com Ele, né? Se você estar próximo dEle, se você aprender com Ele, né? Você vai sendo transformado. Se eu desse, né, a gente aqui não tem esse costume, mas se eu desse uma oportunidade para 7 pessoas aqui, para que você testemunhasse o que Jesus tem feito na sua vida, com certeza você diria, né? Eu era assim, hoje eu sou assim. Deus transformou a minha história, Deus transformou a minha vida, Deus transformou o meu casamento, Deus transformou toda a minha mente. Eu hoje sou uma nova criatura, eu estou aprendendo com Jesus, e eu conheço, eu aprendo, e Ele se revela a mim. Jesus tem o maior interesse em se revelar aos seus filhos, e Ele se revela a você. Não precisa você ter um sonho para Jesus se revelar a você, não precisa você esperar alguém falar uma palavra profética para Jesus se revelar a você. Hoje Ele se revela de uma forma tão clara, tão simples, através da sua palavra. Ela revela quem é Cristo para nós, ela nos ensina quem é Jesus, ela nos mostra como Ele andou, como Ele falou, como Ele agiu e reagiu. E se eu sou um seguidor de Jesus, se eu sou um discípulo, discípulo nada mais é do que aquele que segue o seu discipulador. E se o nosso discipulador é Jesus, eu e você estamos aqui para imitá-lo. Você pode dizer amém por isso? E na medida que você se rende, isso é muito importante, eu me render a Jesus, eu deixar, né, e entregar. Em uma das telas aqui a gente comunicou isso a você, e a gente disse para que a gente possa entregar todas as chaves de todos os compartimentos da nossa vida. Porque a gente às vezes tem coisas ali que a gente não quer entregar para Jesus, a gente não quer que Ele mude, né? A gente quer ainda manter o nosso ritmo, o nosso padrão, mas a gente sabe muito bem que isso não é saudável, isso não vai realizar coisas saudáveis na minha vida. Mas na medida que eu me rendo, na medida que eu entrego totalmente a minha vida, um dos salmos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e eu confio nele, é o que diz o salmo, né? Confia nele, e aí a resposta vem, né? E o mais Ele fará. Então tudo que está relacionado à vida do discípulo, seja emocional, seja sentimental, seja financeiro, seja o que for, na vida do discípulo, se você entrega tudo ao Senhor, olha, Ele vai
te ajudar, Ele vai te dar o norte, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar como você vai ser um bom discípulo do Senhor Jesus. E aí você vai multiplicar, porque essa é a nossa missão. Jesus nos comissionou, Ele disse, ide por todo mundo. Em Mateus Ele diz, fazei discípulos de todas as nações. Então a missão da igreja é ser multiplicadora, como uma célula. Eu estou aqui para multiplicar, você está aqui para multiplicar. Se nós somos discípulos de Jesus e já morremos, temos a vida dele, conhecemos Jesus, aprendemos com ele, ele se revela a nós, não tem como a gente ficar como um pântano, guardando tudo isso, retendo tudo isso. Se você tem uma boa notícia, o que é que você faz para o seu amigo, com o seu amigo? Você diz aquela boa. Se eu disser para você que eu tenho a chave para você hoje ganhar R$1.000 de hoje para amanhã, o que é que você ia dizer para mim? Me conta, Marcos. Eu não tenho, tá? Talvez Gabriel tenha, né? Um investimento que possa te dizer quanto você vai ganhar de hoje para amanhã, mas eu não tenho. Mas eu tenho a melhor opção de investimento para você. Eu tenho Jesus, e eu posso dizer para você, que se Ele mudou a minha história, se Ele mudou a minha vida, se Ele mudou toda a minha mente, se Ele tem me transformado a cada dia, Ele pode, através de você, transformar outros. Então a gente precisa ser um multiplicador. E por que eu usei o Gabriel como referência? Primeiro, porque ele é um homem dos negócios, né? É o homem do dinheiro, né? E segundo, porque ele é um homem dos convivas. E o que é os convivas, Marcos? É justamente você ser esse multiplicador. É você sair daqui hoje e falar, puxa vida, a minha rua tem 200 pessoas, e essas 200 pessoas, que aliás, você, não sei se você sabe, eu estava fazendo uma pesquisa sobre Bangu. Bangu tem hoje mais de 260 mil pessoas morando no nosso bairro. Uau, né? É gente pra caramba. É muita gente que mora só em Bangu. Não estou falando de Padre Miguel, não estou falando de Realengo, não estou falando de nada, estou falando de Bangu. E o que a gente tem agora para dar para Bangu? A gente tem a vida. Amém? Você tem a vida. E aí você tem na sua rua lá 200 pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou se ouviram de uma forma distorcida, ouviram de uma maneira que elas até têm uma aversão a Jesus, porque a nossa forma de comunicar vai fazer com que o receptor entenda que Jesus não é uma religião, entenda que Jesus é o Salvador, entenda que Jesus é a solução para todas as demandas da vida dessa pessoa. E aí a gente precisa saber comunicar essa verdade. E às vezes a gente veio com tanta carga, né, de uma religião, de conceitos e valores esses que não estão na pauta de Jesus, e a gente é um obstáculo para ser um multiplicador. Mas eu quero motivar você a ser esse multiplicador de Jesus saudável. Por isso que você está aqui, né, aprendendo com Jesus, aprendendo com a sua palavra. E aí você vai sair aqui e vai falar, Gabriel, poxa, na minha rua eu posso. Segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, né? Se você pode a semana inteira, beleza, mas a gente só está pedindo você um dia na semana. Para quê? 1h30 você abrir as suas portas e dizer, olha, aqui tem a solução da nossa rua. A minha casa é um luzeiro, e eu estou aqui para dizer para todos vocês, meus vizinhos, que Jesus mudou a minha história, e Ele quer mudar a sua também. Só depende de você.
Gabriel está ali com banner, está ali com tudo ali disponível. Marcos, e como vai ser isso? Ele vai te explicar, ele vai te treinar, ele vai dizer para você como a coisa vai funcionar, né? Como a gente vai fazer isso com toda a educação, com todo o esmero, com toda a preocupação, mas a gente quer motivar você a cumprir o ID de Jesus, e o ID de Jesus é o ID da multiplicação, ok? Eu já desafiei você, olha, hoje a gente deve ter aqui umas 400 pessoas, 350, vou chutar 350 porque a galeria está vazia. 350 pessoas, se cada um de nós trouxermos uma pessoa na semana que vem, o que vai acontecer com essa igreja? Não vai ter lugar. Uma pessoa, não vai ter lugar. Porque se somos 350, se nós multiplicamos, vamos ser quantos? 700. E quantas vagas tem aqui nessa igreja? Não sei, Marcos. Eu vou dizer para você, 542 poltronas. Então a gente já não teria espaço para 700 pessoas. A gente teria que botar cadeiras depois do vidro, depois ali fora. Se essas 700 pessoas agora multiplicasse na segunda semana, quantas nós seríamos? Cadê o matemático aqui, que eu não sei? 1.400? Não sei. Matemáticos, 1.400? 1.400. 1.400 pessoas caberiam aqui dentro? Você já sabe. Não. Então a gente já teria que ter quantos cultos? 3. Nem na New Life caberia. Na New Life aceita, tem quantas cadeiras lá? 80, não é isso, Cadu? Média 80, Moisés, né? 80 cadeiras, então não caberia lá. Você está entendendo? Eu quero desafiar você a ser esse multiplicador. Marcos, mas e aí, o que vai acontecer com a igreja? A gente vai ter culto de hora em hora. Olha que coisa boa. De hora em hora esse lugar está aberto para trazer a vida para as pessoas. Isso depende de quem? De mim? Depende de nós. Você pode cantar esse hino comigo? Depende de nós. Brincadeirinha, não é hino, né? Não é hino, mas depende de você, depende de mim. Gabriel está aí disponível para a gente ser esse multiplicador. Se em cada casa a gente tem uma família que está recebendo 10 pessoas, no máximo é 12, né? Entre 12 e 15 pessoas. Imagine vocês, se nós somos hoje, no culto da manhã de Santa Ceia, a igreja está lotada, 542 pessoas, se cada 542 pessoas tiver na sua casa uma célula, ou PG, ou Conviva, não importa o nome, né? Uma agência de salvação, pronto. Quantas pessoas a gente vai ter multiplicando por 12? 6.500? Uau! Em uma semana? Você já imaginou, gente, em uma semana a gente vai chegar a quase 10%, não, nem 10%, quase 3% dos moradores de Bangu. Você está entendendo? É difícil isso? Estou fazendo uma pergunta, é difícil? Sim ou não? Não ouvi você, sim ou não? O que precisa? Você. A Bíblia diz que os campos estão brancos. Sabe o que é isso? É uma figura de linguagem. Os campos estão brancos. Para quê? Para que o agricultor vá lá e ceife a boa semente. Você quer que Jesus volte? Quantos aqui querem que Jesus volte? Só isso? Beleza, né? Respeito você que não quer que Jesus volte, né? Mas eu quero que Jesus volte. E para que Jesus volte, a Bíblia diz que o reino dele tem que ser conhecido em todas as nações. Que a gente precisa inundar
a boa notícia em todos os lugares que a gente está. E o PG, Marcos, é a melhor solução? É. 1 hora e meia no máximo, é o tempo que a gente vai, junto com você, ajustar, de segunda a sábado, né? E você vai ser o agente para convidar as pessoas para estar na sua casa, seus amigos, seus pais. Marcos, dá um exemplo disso. Quem lembra da passagem de Cornélio? Acha essa passagem aí, alguém aí, meus universitários aqui, meus ajudadores. Atos 10, versículo 1 até o 20. Anota aí. Cornélio era um cara que ele tinha escutado falar do amor de Deus. E aí a Bíblia diz que ele falou assim: gente, eu dou esmola aos pobres, eu faço campanha para ajudar as crianças Esperança, eu ajudo, eu isso, aquilo outro. Aí Deus falou para ele: pô, legal, Cornélio, é isso aí. Aí Deus enviou uma mensagem para ele através de um sonho. Falou assim: ó, ainda te falta uma coisa. Manda chamar Pedro, reúna toda a sua família, porque Pedro tem uma novidade para te contar, Cornélio. O que você está fazendo é muito legal: dar esmola, cuidar dos carentes, cuidar dos pobres, fazer boas ações no seu bairro, na sua rua, cuidar da aparência da sua rua. Isso é muito legal, Cornélio, mas ainda te falta uma coisa. E aí Cornélio mandou chamar Pedro. E aí o que Pedro trouxe, gente? A mensagem que está em você, que está em mim. E a Bíblia diz que quando Pedro começou a abrir a sua boca, Cornélio e toda a sua família estavam sedentos para ouvir a palavra de Deus. Você tem quantos amigos deprimidos? Você tem quantos amigos ansiosos? Você tem quantos amigos que estão perdidos no relacionamento? Você tem quantas pessoas que estão falidas financeiramente, emocionalmente? Com certeza, você e eu conhecemos muita gente. E sabe quem pode ajudar essas pessoas? Não é o Gabriel, não é o Chapolin Colorado. Só uma pessoa pode ajudar, é o Espírito Santo. E Ele veio, Ele está em você para glorificar a maior pessoa do mundo, Jesus. E Ele, através de você, quer transmitir o seu amor, a sua graça. Mas nós estamos como pântanos, às vezes, retendo essa verdade, dizendo: não, ninguém merece o que eu tenho. Querido, a Bíblia diz para nós discípulos: de graça recebeste, de graça dai. Sua vida foi transformada, você está sendo transformado, você está aprendendo coisas boas aqui nesse lugar, você está sendo edificado na EBD, nos convivas, no relacionamento interpessoal, no curso de homens, no Sou Nova Vida, em tantas coisas. Você está sendo edificado, sua família está melhorando no curso de aliança, no seu relacionamento com pais e filhos está melhorando, andando com as crianças. Eu creio que sim. Agora olha só, Deus não nos chamou para sermos pântanos. Pântano, quando retém, fica a água fétida, fica a água sem vida. Deus nos chamou para sermos um rio que flui. De graça você está recebendo, de graça você vai multiplicar. E fazendo isso, Marcos, eu não tenho muito conhecimento. Querido, não precisa de conhecimento. Sabe quem vai dar conhecimento a você? Sabe quem? O Espírito Santo. É só você se render ao Espírito Santo e Ele vai dar esse conhecimento para você. Continuamos. Naturalmente, todo ramo que está em Cristo, dá o quê?
fruto. Banana dá banana, laranja dá laranja. Frutificar em Cristo não é criar uma multidão de seguidores. Multidão é dirigida por espetáculos, pelo movimento, ou pelo que está em alta. Você já viu tanta coisa que está em alta no mundo gospel? A fofoca agora está em alta, né? O que tem de fofoqueiro gospel é uma coisa de louco, né? Fuxico gospel, não sei o que gospel, não sei o que. Tudo para gerar um espetáculo. Ou pelo que está em alta. Frutificar em Cristo é ter maturidade. Você pode repetir isso comigo? Frutificar em Cristo é ter maturidade. E o que é ser um cristão maduro, Marcos? Os nove frutos do Espírito em ação. Você lembra onde estão eles? Vou relembrar a você. Gálatas, se não me falha a memória, eu acho que é no capítulo entre 5 e 6, está lá. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo para a gente: andai em espírito, e jamais satisfareis as obras da carne. Aquele que anda em espírito, anda em amor. É o primeiro gomo dessas 9 qualidades. Deus quer que você frutifique como Ele imaginou você, amando. Não é só você amar o seu marido, não é só você amar os seus filhos, não é só você amar a sua casa, não é só você amar os seus bens. Não, não, não. É você amar o outro como você ama a si mesmo. Então, essa é a maior visão de Jesus para o discípulo, ele se tornar uma pessoa madura. A pessoa madura, ela tem consistência, ela entende o propósito do reino, ela entende a missão do evangelho, ela entende tudo, gente. É natural caminhar e aprender com Jesus e com as suas ações. E suas ações mudam, porque muda a sua forma de pensar. Você não muda primeiro suas atitudes, você muda primeiro os seus pensamentos. E isso muda as suas convicções, logo você muda as suas ações. E nós estamos aqui para constranger você a sair da zona de conforto. Ok? Estamos confortáveis. Ar-condicionado. Uma vez na semana eu venho a esse lugar, eu ouço uma boa música, eu dou o meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu estou confortável. Sabe o que Jesus fez quando a gente ficou confortável demais, gente? Quem quer se arriscar e falar? Você lembra em Atos? Todo mundo confortável, Jerusalém, todo mundo cheio do Espírito Santo, e todo mundo falou: que lugar maravilhoso, que lugar excepcional. E aí o que veio? Ninguém quer se arriscar? Perseguição. Fala para o teu irmão: eu não quero isso aqui não. Eu também não quero não. Então, para que a gente não tenha, essas coisas que não são saudáveis, gente, a gente precisa agir e reagir, saindo da zona de conforto. Ok? Essa é a nossa missão. Se a gente quer a volta de Jesus, a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa ter a convicção de quem Jesus é na nossa vida, na vida do nosso próximo. Toda pessoa convencida em mudar suas ações de forma externa não sustenta um novo hábito, mas quando um pensamento sobre algo muda, ela age de acordo com esse novo entendimento. Logo, precisamos pensar nas qualidades desse nosso pensamento. Qual é a nossa convicção como filhos amados de Deus? Qual é a nossa missão como filhos amados de Deus?
Essa é a última parte daquilo que a gente está falando nessa série, porque quando todas as anteriores começarem a moldar o seu caráter, o meu caráter, a gente vai decidir que vamos permanecer no processo. É natural alguém se identificar para a multiplicação. Não multiplicamos o que queremos, mas o que aprendemos de Jesus, e não das nossas vontades, mas de quem Ele de fato é para nós. Eu não estou aqui para fazer você ser um Marcos, né? Tem líderes aí que fazem, né, um novo modelo, né? O fulano tem que falar como eu, tem que agir como eu. Eu sempre disse para os pastores, cada um deles tem a sua característica, cada um deles no ato da pregação tem o seu jeito, seu estilo, sua maneira de ser. Glória a Deus por isso, ok? Porque cada um se comunica do seu jeito. Agora, a gente precisa mais do que nunca entender que com a multiforme graça do seu estilo, do seu jeito, você tem uma missão e eu tenho uma missão. A missão prioritária é dizer que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Ok? Essa é a missão do discípulo. Glória a Deus. Então, o que está escrito em Mateus capítulo 28, 19 a 20, começa a se aplicar a nós. Nem todos estão prontos ainda para multiplicar. Legal. Nem todo mundo aqui vai sair e vai falar com o Gabriel que abriu um PG. Eu entendo. Mas você precisa entender o ciclo da multiplicação, o ciclo da morte, o ciclo, você e eu estamos nesse ciclo, e na medida que a gente vai pulando de fase, a gente ali viu o ciclo que são 5 fases, quando a gente vai pulando de fase, a gente vai internalizando e vai entendendo qual é o nosso papel como discípulo de Cristo. Então, queridos, como você vai multiplicar de algo que você ainda não sabe? Você pode ter conhecimento, você pode ter uma familiaridade, mas Jesus comissionou os que tinham intimidade, não os perfeitos. Então, na medida que eu me aproximo de Deus, na medida que você se aproxima de Deus, na medida que você se relaciona com Deus, você vai entendendo que a sua maior missão é falar do amor de Deus. Posso tirar um graças a Deus, um aleluia da sua boca? Assim o ciclo do discipulado não tem um fim. Lembra que eu disse isso para você? Mas sempre um recomeço, pois quem vai multiplicar precisa passar novamente por todas as fases, para consolidar ainda mais os ensinamentos e virtudes de Cristo. Porque senão, gente, a gente fica igual o profeta velho. O profeta velho na antiga aliança, sabe o que ele fez? Para o profeta novo, ele disse assim, ó, eu sei mais do que você, Moisés, eu sei isso, eu sei aquilo. Só que a mensagem estava com o profeta velho? Não, a mensagem estava com o profeta novo. Mas o profeta velho, ele estava tão, encarcerado em religião, em costumes, que ele usou de uma boa percepção labial, de uma boa fala, e iludiu o profeta novo. E o profeta novo falou assim, realmente, tá bom, aceitei Jesus, ganhei um novo emprego, estou ganhando meu salário, estou botando um dízimo lá na igreja, uma oferta, a coisa está funcionando, já está bom. Não é isso, gente, tem muito mais. Tem muito mais para você, tem muito mais para mim, e a gente precisa estar na videira, porque só vai frutificar quem está em Cristo. E o tempo às vezes vai passando e a gente vai ficando, acostumado com o ambiente de igreja, acostumado com o altar. Eu sempre falo para Deus, quando eu subir ali em cima, que eu sinta uma aziazinha, que eu sinta um tremor, que eu sinta um respeito santo ao teu Espírito,
Porque senão a gente acostuma com as coisas, gente. E você e eu não estamos aqui para nos acostumar com o santo. O santo é algo novo que precisa ser renovado na nossa vida a cada dia. Então, não se acostume, não se acomode. Como eu disse para você, eu estou com 30, eu espero viver mais, sei lá, 59, mais 50 anos, se Deus me der graça e força. Eu disse para Ele que eu só quero viver mais 50 anos, se Ele me der graça e força, e o mesmo ânimo e a mesma disposição que eu tenho, porque eu tenho paixão por Jesus. Eu tenho paixão por almas, eu tenho paixão por vidas, eu tenho paixão por você, e eu quero que essa paixão a cada dia flua de dentro para fora, para você ser contagiado com ela. Como eu vibro quando o Mengão mete um gol, eu vibro quando uma alma aqui passa pelo batismo, sabe, eu vibro muito mais quando as pessoas são batizadas no Espírito, e chegam para mim e falam: pastor, fui batizado no Espírito Santo. Eu falo para ela: glória a Deus! Que boa notícia! E é isso que a gente deseja, que você e eu busquemos a cada dia. E para que isso aconteça, gente, a gente precisa manter a fumaça, sabe, no altar. A gente precisa manter o fogo no altar, porque senão a gente se torna igual o profeta velho, crente de carteirinha, sabe, acostumado com o santo, acostumado com a presença, acostumado com essa vida, acostumado com o sistema do mundo, acostumado com as notícias que vêm de fora e não as que vêm de dentro, acostumado com tudo que está ao nosso redor. Que nós possamos ser constrangidos pelo Espírito Santo, e essa é a minha oração, que você saia daqui incendiado, sabe, que você possa cantar: incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a minha vida, venha me incendiar. Essa é a missão do discípulo, essa é a nossa missão, gente. Mas a gente foi ensinado, sabe, ao longo da história, com tanta baboseira, com tanta coisa errada. Venha na igreja porque você vai prosperar. Venha para a igreja porque seu casamento vai mudar. Venha para a igreja, você vai comprar uma lancha. Venha para a igreja, você vai ter 3 carros, 10 casas, vai babá, babá. E o crente foi ficando, sabe o que? Mundano, focado nas coisas do mundo, quando na verdade você e eu temos que ter o foco no reino, o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de equidade, o reino de excelência, um reino que não é perceptível nem visível, é o reino que habita dentro de você, é o rei que vai reinar. Tudo isso nos mostra que as coisas estão acontecendo e convergindo para isso. Sabe qual foi a última palavra de Jesus? Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na igreja? Não foi na terra não, gente, porque na terra já está sem fé. É fé na igreja, é fé em você, é fé em mim, é certeza da convicção, é certeza de que se vier a perseguição, porque existe uma corrente teológica que diz que virá a perseguição, e como você vai se comportar diante da perseguição? Pastor, eu vou aceitar o 666 na minha cabeça. Não estou aqui para passar um serrote no meu pescoço, não estou aqui para perder o meu emprego, não estou aqui para perder. A Bíblia diz que aqueles que aceitarem a marca da besta estarão condenados com a besta, estarão já sentenciados para o fogo do inferno. Mas aqueles que estão em Cristo dirão não ao mundo, não às propostas do mundo, não à marca do falso profeta, não à marca do anticristo. Tudo nos está mostrando, gente, que o palco já está montado. Está tudo pronto. Só precisa o quê?
você e eu levantarmos as nossas cabeças e incendiarmos esse bairro com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a graça de Deus, com a plenitude do Espírito Santo, porque fazendo isso, gente, a gente vai acelerar a volta do Rei. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. A gente só canta isso? Ou a gente acredita nisso? Pode ser agora. Pode ser nesse momento. Pode ser hoje. E o que está no seu coração? O que está no meu coração? Porque Jesus nos ensina sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque é dele que procede todas as coisas. Ele sabe que você precisa de dinheiro, fique tranquilo. Ele sabe que você precisa comer, fique tranquilo. Ele sabe, tanto é que Ele botou, desde que o homem foi nessa terra, Ele botou na sua e na minha mão o domínio. Domine sobre os átrios, domine sobre os céus, domine sobre os pássaros, domine sobre tudo. Ele nos deu o domínio, mas acima de tudo, Ele não abre mão do seu e do meu coração. Entrega o seu coração ao Senhor, igreja. Se renda a Ele, porque todas as demais coisas que você e eu precisamos, nós vamos ter. Aliás, estamos tendo. Está faltando alguma coisa? A inflação está aí, está faltando alguma coisa para você, está faltando pão, está faltando leite, está faltando as coisas. Não, porque quem mantém a igreja é Jesus. Quem nos sustenta é Jesus. Quem nos dá é Jesus. Jesus é que promove você. Meu filho chegou 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, falou: pai, eu já sou assistente, fui promovido de ontem para hoje. Eu falei: meu filho, dá glória a Jesus. Você aceitou Jesus, você alinhou a sua vida com Jesus. Pai, eu passei à frente de tantas pessoas. Eu falei: você não passou à frente de ninguém, meu filho. Jesus só está ajustando a tua trajetória. Fique tranquilo, glorifique a Ele, continue servindo na sua igreja, continue sendo um contribuinte com o seu dízimo, continue atingindo, sabe, os corações dos seus amigos. Ele tinha lá um bocado de amigo, tudo da pá virada, misericórdia, amigos que só ele mesmo tem na cabecinha dele. Está levando todos os amigos para a igreja, botando todo mundo na igreja para ouvir falar de Jesus e da mudança que Jesus fez na vida dele. Que você e eu possamos olhar para os nossos amigos e falar: olha, eu tenho a solução para você. Marcos, e se eles não aceitarem Jesus? A responsabilidade não é sua. A nossa responsabilidade é conduzi-los a Jesus. E dizer para eles: olha, minha vida está mudando. Não sou perfeito. Não estou 10, nota 10. Não, ainda não estou não. Mas estou caminhando lá, Ele está ajustando. Eu estou tendo relacionamento com Ele. Ele está mudando a minha história. Ele está mudando a minha vida. Pense nisso. Pense nisso. Seja um rio. Todas essas etapas têm bases bíblicas, gente, e formas de serem aplicadas passo a passo. E sempre em grupo, de forma que eles comecem a praticar entre si, antes de irem para fora. Afinal, serão reconhecidos como os meus discípulos se amarem uns aos outros. Como é que está o seu amor?
Não, pelo meu marido está bom, pelos meus filhos está bom. Mas e pelo seu vizinho? Como é que está o seu amor pelo seu vizinho? Como é que está o seu amor por aqueles que estão trabalhando com você? Marcos, cada um cuidar de si, a lei aqui é de Murici. Não, isso aí não é mais a sua fala, não é mais o seu jeito. O seu jeito agora é ser semelhante a Jesus, mostrando quem é Jesus. Gente, mamãe dizia um princípio segundo Santa Iracema. É melhor não falar não, né? Mas ela dizia o seguinte: o que é teu é teu. Ninguém vai tirar o que é teu. Estou parafraseando, né? Que minha mãe às vezes tinha uns linguajar, sabe? Então o que é teu é teu. Não fique preocupado. Ah, Marcos, eu não vou ensinar o pulo do gato no meu trabalho, porque se eu ensinar o pulo do gato eu vou perder o meu emprego. Você não vai não, querido. A porta que Deus abriu para você é sua. É só sua. E se Ele quiser te promover e te levar a um outro nível, aí Ele vai fazer o seguinte: Ele vai mudar você, vai tirar você da zona de conforto, vai falar, ó, passa para a próxima fase. E aí você vai encarar a próxima fase e vai ver que a glória da segunda casa está sendo maior do que a da primeira. Então, aquilo que você sabe, ensine para o outro. Aquilo que você tem, retribua com o outro, contribua com o outro, porque é dando que se recebe. Ok? Essa é a vida do discípulo. São etapas. Ajude os outros, ame os outros. Jesus disse, ou seja, pratique esse amor entre vocês, que lá fora as pessoas irão perceber que vocês aprenderam de mim. O que você está dizendo do seu amigo? O que você está dizendo do seu marido? O que você está dizendo dos seus filhos? O que você está dizendo do seu emprego? O que você está dizendo do seu bairro? A sua e a minha boca, ela traz a existência aquilo que está no coração de Deus para a terra. Filho do homem, perguntou Deus a Ezequiel, poderão esses ossos ressuscitar? Você imagina? Um espaço só de ossos. Ezequiel estava ali. E Ezequiel disse o quê? O que Ezequiel disse? Senhor, você pode tudo, tu sabes. Talvez você esteja morando num lugar onde a coisa está sinistra, mas você vai chegar naquele lugar e vai estender as suas mãos e vai pisar a planta do teu pé e vai dizer, a planta do meu pé chegou a esse lugar, aonde havia morte, vai ter vida, aonde havia discórdia, vai ter paz, aonde havia mortandade, vai ter vida, porque eu sou filho de Deus, e a glória do Senhor está através de mim, fluindo. A transformação precisa começar aonde? Em mim. A gente fica às vezes esperando pelo político. A gente fica às vezes esperando pelo vereador que ganhou. A gente fica às vezes esperando pelo novo governador. Gente, a transformação vai começar em você. Porque é de você que vai fluir rio de água viva. Eles não têm nada para dar, mas você e eu temos tudo para saciar a fome dessa humanidade. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Não fique esperando ficar pronto. Sabe quando você vai ficar pronto? Nunca. Eu nunca vou ficar pronto. Nunca ficaremos prontos. Mas se nós falarmos para Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor,
O que o Senhor fez em mim, eu quero que o Senhor faça na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos, nos meus vizinhos, na minha casa, na minha família. Querida, querido, daqui a pouco você vai estar orando, os enfermos vão estar sendo curados. Daqui a pouco você vai estar orando, as pessoas vão estar sendo batizadas no Espírito Santo. Você vai abrir a sua boca e vai impor as mãos, e você vai ver a glória do Senhor enchendo a sua vida e a vida daqueles que você vai estar ministrando. Porque é para isso que você e eu estamos aqui, para dar aquilo que temos. Amém? Fruto é maior que dom. Dom é importante, mas não define o caráter. Por isso, antes de fazer, precisa ser. Antes de atuar, precisa cultivar. E não se cultiva de um dia para o outro, mas leva tempo. Jesus discipulou 3 anos. E eu vou repetir a pergunta: quantos aqui tem 3 anos já de salvos? Vou repetir. Quantos aqui na nave da igreja tem 3 anos de salvo? Só? Só 3 anos. Quem tem 3 anos? Só 3 anos. Agora quem tem mais de 3 anos, levanta a mão. Só também? Acho que ninguém está entendendo a minha pergunta. Você já tem mais de 3 anos que você é crente? Quem tem mais de 3 anos, levanta a mão. Glória a Deus. Então fala para o seu irmão assim, ó, você como os discípulos. Só agora, diga isso para o seu irmão aí. Você como os discípulos, já está pronto. Está pronto. Você está pronto. E o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Porque nem todos eram terra férteis, e para ser uma terra fértil precisa de tempo para ser tratada, adubada, regada, antes de receber a boa semente que será plantada. Você já recebeu tudo isso? Eu já recebi tudo isso. Deus não quer especialista, sabe? Especialista é chato. Você já conversou com um crente chato? Ele sabe tudo. Eu não quero ser esse crente chato para você. Eu não sei nada. Uma coisa eu sei, que nada eu sei. Eu quero aprender todo dia com Jesus. Mas o crente chato, ele vem para você e diz assim, ó, não se toma a santa ceia se não passou nas águas. É o crente chato. Sabe de nada. Falando achismo, né? Aí ele vem e diz mais, né? Não, para ser membro da igreja de Nova Vida de Bangu, tem que passar pelo cursinho, sou Nova Vida. É o chato, não tem nada disso. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você creu? Amém. Você já é membro dessa igreja. Você já tem que entrar lá no app lá e falar, eu nasci de novo, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, meu nome está escrito no livro da vida. Não sei nada da Bíblia ainda, mas eu tenho um fogo que arde dentro de mim. O Espírito Santo comunica ao meu espírito que eu nasci de novo, e se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Nasceu de novo. Agora tem o caminhar. E você está aqui caminhando comigo. E a gente caminha quando? Hoje, amanhã, depois, e depois, e depois. Até quando? Até Jesus voltar, meu irmão. E aquele que perseverar até o fim. Por isso que você e eu precisamos caminhar com o mesmo amor, com a mesma garra, com o mesmo prazer. Porque senão a gente entra num marasmo. Sabe, a gente fica o crente chato. O crente cheio de achismo. Então diga para Jesus, eu não quero ser o crente chato. Lembra aquela tela que eu falei para você aqui, no discipulado? Eu vou tomar conta somente da minha
vida. Porque o crente chato, ele toma conta da vida do outro, e ele não toma conta da vida dele. Ok? Ele o chamou para abandonar a velha vida. É isso que eu estou chamando você hoje, ó. Joga tudo para fora. Joga a vida velha fora. Ah, me disseram que crente era isso, crente era aquilo. Crente não podia sorrir, crente não podia jogar bola, crente não podia. Meu Deus do céu, ser crente é a pior coisa do mundo. Era o que eu pensava quando falaram de Jesus para mim lá no passado. Só não pode. Aí quando eu conheci Jesus, ele falou: "Ô meu filho, você pode tudo." Eu falei: "É mesmo, Senhor? Pode? Tudo é lícito para você." Eu falei: "Que bom, Senhor, tudo mesmo?" Ele falou: "Vírgula, mas nem tudo te convém." Aí eu: "Ah, Senhor." Faz comigo: "Ah, Senhor." Pois é. E o que não me convém? Aí ele falou: "Deixa comigo que eu te ensino. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda de mim." E na nossa caminhada, gente, é só aprender com Jesus. Ele chamou para abandonar a velha vida, para você conhecê-lo e aprender com Ele. E Ele vai se revelar a você. Esse é o desejo de Jesus, se revelar a você. E mesmo pós-comissionados tiveram que esperar o Espírito Santo. Esses foram os discípulos, lembra? Para guiá-los, para ser o professor, o consolador, o auxiliador. Graças a Deus que você já tem o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ele está dentro de você. Ele nunca mais sairá de você. Você vai voltar para casa, Ele vai com você para o almoço. Você vai para o trabalho, Ele vai com você para o trabalho. Você vai para a praia, Ele vai com você para a praia. Você está namorando, Ele está com você no namoro. Em tudo, Ele vai estar com você. Nos negócios, Ele está com você. Amem uns aos outros como eu amo vocês, e assim saberão que são os meus alunos. Esse é o desejo de Jesus para a gente. O que é real então no discipulado, Marcos? Você pode esquecer tudo. Tudo isso vai virar talvez uma teoria linda de estudo, se você e eu não procurarmos colocar em prática. Cristianismo é prática. É o dia a dia. É você revelando o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, a fidelidade, a amabilidade, o domínio próprio. É você se revelando. É você sendo você. Você está sempre sorrindo? Não. Mas como é bom sorrir, né? Hoje eu espero sorrir à tarde, como um bom flamenguista, né? Mas essas alegrias são passageiras. Se você mandar um crédito para minha conta, eu vou sorrir. Mas é passageira.
mas a gente está comunicando com a alegria que permanece, a alegria eterna, a alegria de Jesus, a alegria que Ele quer que você saia aqui, independente se você está com muito dinheiro, pouco dinheiro, a alegria não vai acabar. Essa alegria não vai mais sair, não vai sair, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Os meninos, nem você sabe essa canção, né? Eu era piquititinho lá no Nova Vida Kids da minha igreja, né? Mas a gente cantava esse negócio. Ainda bem que os músicos melhoraram, e as músicas também. Lembre-se, gente, não é sobre resultados, sabe? A igreja está pregando muito resultado. Eu não quero que você me dê resultado. Eu não morri por você. Não é sobre resultados. Se tudo que você espera é resultado, você esqueceu um pouco do propósito de amar as pessoas. Eu não estou aqui para te cobrar metas, porque senão a gente não vive mais o cristianismo. Marcos, mas tem igreja que está cobrando meta. Você fez até a conta aqui da multiplicação. Aquilo ali foi uma brincadeira que eu fiz com você. Mas a gente entende que o evangelho é crescente. Só depende de nós. Se tudo que você espera do evangelho é resultado, você esqueceu do maior propósito, que é amar esse irmão aí que está do teu lado, que é amar as pessoas, que é amar o vizinho chato que você tem. Eu tenho também. Ixi. Vizinho chato é uma bênção, né? Trata o domínio próprio na gente, e a gente precisa amá-lo. Talvez ele também esteja dizendo de você: você é chato, só bota essa música alta chata de crente, né? Caminhando para o fim, gente. Por isso que discipular no dia a dia não é sobre quantos grupos o Gabriel vai ter a partir de hoje, quando você vai passar por ele ali, dizer para ele: eis aqui a minha casa, Gabriel. Não. Quantos você vai ver na rua, em Bangu? Não, não. Mas quanto você vive na prática da palavra de Deus no seu dia a dia. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem sou eu quando a minha esposa não está vendo? Quem sou eu quando eu estou sozinho com aquela tela? Quem é você quando está sozinho lá no seu quarto? Quem é você quando está sozinho nos seus negócios? Eu posso enganar minha esposa, posso enganar você, posso enganar minha família, mas é Ele. Tu sondas e me conhece, meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar,
Tu és o bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e me conheces, meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Ademar de Campos, depois você bota lá no YouTube. Era isso que eu queria falar com você. A história não termina aqui. A história continua com você. E eu queria pedir a você que você se levantasse em nome de Jesus e estendesse as suas mãos para que essa história continuasse com você, do seu jeito, da sua maneira de ser. Não tem regra, gente. É da sua forma de ser. Talvez a maneira de você comunicar Jesus não vai ser a mesma que eu comunico, não importa. Mas você é filho amado dele. Você sabe o que ele fez com você, o que ele está fazendo através de você. Então, quando você estiver talvez lá vendendo o seu produto, fale para ele: olha, meu produto é esse. Se você comprar, você vai estar me abençoando e vai ser abençoado também. Mas eu tenho um produto que não tem valor. O valor dele é imensurável, porque esse produto mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele está mudando a cada dia quem eu sou. Ainda não sou quem ele deseja que eu seja, mas ele está me ajustando. O produto que eu te vendo custa tanto, esse outro é de graça. De graça eu recebi, de graça eu estou te dando. Jesus, o melhor produto para a sua existência. Peça estratégia a ele, ele vai te dar. Ao cara que estava lendo o profeta Isaías, Jesus falou para ele assim, ó: se aproxima da carruagem, escute o que ele está falando. Ele está lendo em voz alta. De repente você vai sentar do lado de um cara no trem, o cara vai estar lendo lá: depressão, eu estou afundado em depressão. E você vai: amigo, desculpe me meter na sua vida, mas eu não pude deixar de ver, você está com uma receita de depressão. Eu também já fui uma pessoa tremendamente deprimida, mas alguém tirou a depressão do meu ser. Eu até ainda tomo os remédios, sabe? Porque eu não quero voltar para aquele estágio que eu estava. Mas eu sinto que essa pessoa está me dando tanta força, e eu queria compartilhar ela com você. Nem um minuto. E esse homem, quando olhou para o cara da carruagem, ele falou assim: entendes o que lês? Foi uma pergunta que ele fez. O cara estava com tanta fome, falou: como eu vou entender se não tem quem me explique?
Peraí, cara, posso subir na sua carruagem? Eu sei o que você está lendo. Quantas amigas chegam para você e estão dizendo assim: ó, meu casamento está acabado, estou como a samaritana, no 5º relacionamento. Porque na verdade, gente, todo mundo quer, sabe o que é? Um casamento sólido. Sabia? Todo mundo quer um casamento sólido, mas não consegue achar lá fora, não vai. E aí você tem, olha, meu casamento não é perfeito, sabe, Juan? Mas a gente se ajusta. A forma que é Jesus vai nos ajustando. E a gente está crescendo. De vez em quando a gente erra, de vez em quando tem uma DR, mas eu já disse para ela que o que vai me separar dela é a morte. Quer trocar de mulher, trocar de problema. Trocar de mulher, trocar de menopausa, de TPM, de conflitos. E a mesma coisa, trocar de homem é trocar de rabugento, né? Se ela estivesse aqui falando assim, né? Trocar de homem é trocar de um rabugento para o outro, de um mais novo para um mais velho, de um com bíceps para outro que dá barrigudo. Só isso, não mais nada. Mas se você quiser, você pode transformar. Você quer? Erga suas mãos, fala para Ele: eis-me aqui, só isso. Só fala para Ele: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis as minhas mãos, eis a minha boca, eis os meus ouvidos, eis a minha vida, eis-me aqui. Com o meu jeito, com o meu estilo, com a minha maneira de ser. Eis-me aqui. Rendido estou aos teus pés, aos pés da cruz. Senhor, aqui estão esses discípulos, Pai. O Senhor conhece a história de todos os meus irmãos e irmãs. Eu comuniquei aquilo que o Senhor comunicou ao meu espírito, mas eu não posso ativar nada. Quem pode ativar é o que está dentro deles, é o teu Espírito. E a minha oração é: Espírito Santo, ative essas palavras no espírito do meu irmão e da minha irmã. Que essas palavras se tornem vidas. Que eles possam, Senhor, sair daqui já focados, Senhor, em trazer uma família logo mais à noite, porque o Senhor está impelindo eles a ser, Deus, a revelação da sua glória. Nós assim oramos e te pedimos tudo isso em o nome de Jesus. Você pode dar a Ele um lindo aplauso?